Em 1741, numa pequena cidade dos Estados Unidos, um homem subiu ao púlpito com um papel na mão. Ele não era carismático, não era teatral, não gritava, não fazia show, mas o que aconteceu naquela igreja parecia coisa de outro mundo. Pessoas começaram a chorar, a tremer, a se agarrar aos bancos. E tudo isso por causa de um sermão que ficou conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. O mais estranho é que Jonathan Edwards não era o tipo de homem que você imagina como líder de avivamento. Ele era quieto, introspectivo, metódico. Um homem que preferia o silêncio ao palco, que preferia livros ao aplauso. Dizem que ele passava até 13 horas por dia entre oração e estudo. Enquanto outros pregadores tentavam conquistar pessoas com carisma, Edwards fazia algo diferente. Ele tentava conquistar a mente e atravessar o coração. Naquela época, as igrejas da Nova Inglaterra estavam cheias. Mas havia um detalhe assustador. A fé tinha virado costume. As pessoas iam ao culto como quem vai cumprir uma obrigação social. Havia religião, mas não havia fogo. Havia forma, mas não havia vida. E isso é perigoso, porque quando a fé vira apenas tradição, ela deixa de transformar. Ela vira decoração. E Edwards estava enxergando isso. Edwards não era só dedicado, ele era brilhante. Um prodígio. Aos 13 anos, ele já estudava latim, grego e hebraico. E entrou em Yale com essa idade. Enquanto a maioria das pessoas estava descobrindo a adolescência, Edwards estava mergulhando em teologia, filosofia e escrituras. E isso importa, porque o avivamento que ele viveria depois não nasceria de emoção vazia, nasceria de convicção. E convicção, quando é verdadeira, assusta. Por volta de 1734, algo começou a acontecer em Northampton. Não foi uma explosão repentina, foi como um fogo que pega devagar. Mas quando pega, ninguém apaga. Jovens começaram a buscar a Deus com seriedade. Pessoas abandonaram vícios, mudaram de vida, restauraram famílias, pararam de brincar com pecado. E o mais importante, não era moda, era transformação. E Edwards começou a registrar tudo isso com cuidado, porque ele sabia, se aquilo era real, o impacto não ficaria só numa cidade. E não ficou. O movimento se espalhou pelas colônias americanas. Um nome começou a aparecer por toda parte. George Whitefield, um pregador com uma capacidade impressionante de falar para multidões. Dizem que ele pregava para 20 mil pessoas. Imagina isso no século XVIII. Sem microfone, sem caixas de som, sem internet. Aquela geração estava vivendo algo que parecia impossível. Mas o que poucos entendem é, Whitefield foi a voz das multidões. Edwards foi o homem do fogo silencioso. E então chegou o dia. 8 de julho de 1741. Edwards foi convidado para pregar em Enfield. E antes daquele sermão, ele passou 3 dias em jejum e oração. 3 dias, porque ele não queria pregar um discurso bonito. Ele queria liberar uma verdade. Quando ele subiu ao púlpito, ele não começou gritando. Ele simplesmente leu, calmo, firme, sem pressa. E o texto descrevia o ser humano como um fio fino, suspenso sobre um abismo. E o que impedia a queda não era força, não era mérito, não era bondade. Era apenas misericórdia. E foi aí que algo aconteceu. O ambiente mudou. As pessoas começaram a chorar. Algumas se agarravam aos bancos. Outras clamavam, como se tivessem percebido pela primeira vez que estavam brincando com coisas eternas. Aquele sermão não foi só um sermão, foi uma marca. O primeiro grande despertar transformou o cenário religioso da América. Renovou igrejas, formou gerações, mudou a história. Edwards mais tarde assumiu a presidência de Princeton, mas morreu em 1758 e deixou um legado raro. O equilíbrio entre mente e devoção, entre verdade e fogo. E agora vem a pergunta que ninguém gosta. Se um avivamento aconteceu naquela época, num tempo sem internet, sem tecnologia, sem palco, será que hoje falta método? Ou falta o que Edwards tinha? Silêncio, profundidade e coragem de dizer a verdade, mesmo quando ela dói. Porque avivamento não começa em multidão, começa quando alguém
Leva Deus a sério